Vamos abrir nossas Bíblias, segundo a graça de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vou ler o verso 17 até o verso 21. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, é uma palavra clássica que os irmãos já conhecem, mas é preciso revigorar em nossas vidas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repita comigo em nome de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repita comigo, será salvo. Amém. Esse é Deus. Irmãos, existem situações às vezes que o pregador precisa trazer assim a memória, um exemplo mais fácil, de alguma coisa assim que seja uma obra cotidiana. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que precisamos andar em dia com todos os ensinamentos de Deus. Mas nós observamos que nem sempre isso se dá. É como que alguém que esteja com um objeto perdido dentro do armário, aí você acha que o objeto, depois de anos, você fala assim, achei. Você nem sabia que tinha mais ele, mas um dia ele foi muito útil. A palavra de Deus, ela nos mostra que em muitos momentos nós precisamos compreender que existem sinais de fadiga, existem sinais de um cansaço, de uma vida em que a gente vê naturalmente que a fé não é algo muito confortável. O que eu venho aprender com isso, irmãos? Eu começo a ver que dentro de um cenário macro, às vezes o sonho de alguém é ter uma casa, um carro, uma família, uma esposa, um marido, mas aí ela alcança tudo isso. Alcancei o carro, amém. Mas quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que você alcançou o carro, a casa, o emprego, mas mesmo assim a vida ainda continua problemática. E por que eu digo isso? A palavra de Deus, ela nos leva a entender sobre acontecerá nos últimos dias que Deus iria derramar o Espírito dele. Então essa palavra ela é transcrita do livro do profeta Joel. E o que eu quero dizer é o que ocorre no nosso meio é que nós temos que entender definitivamente que nós temos momentos que serão inadministráveis, ou seja, nem eu, nem você, nem de nós vamos ter capacidade para administrar. E por que isso é importante entender? Porque quando nós não usamos as ferramentas dadas por Deus, ensinadas, nós começamos a ter vários problemas. E um dos maiores problemas que começam a surgir na nossa vida é que nós queremos empurrar a vida com as forças humanas. Não vai funcionar. Porque se for em funcionamento daquilo que eu começar a achar que vai dar resultado, eu começo a desejar pecar de uma maneira muito gloriosa e profunda na minha leviandade. Porque eu começo a querer anular a soberania de Deus que está atrelada em todos os parágrafos da palavra de Deus. Então, é muito comum a gente observar assim, bom, quando alguém rouba, alguém fala, ele roubou alguma coisa de valor,
Mas existem muitas situações que nós desejamos roubar alguma coisa que pertence à autoria de Deus e que deve ser feita como Deus deixou devidamente estruturado. Então você se torna uma pessoa que confronta com Deus porque não tem o devido discernimento de Deus. Então todo homem, toda mulher que está na casa de Deus, ela precisa deixar que Deus possa falar o coração dela e ela não venha intervir com a própria vontade humana. Então Deus colocou no meu coração a palavra que está lá no profeta Joel, e uma das primeiras coisas que eu comecei a observar é que o discernimento é fundamental para nós entendermos todas as demais coisas. Bom, não tem discernimento, nem se entende as demais coisas de Deus. Esse fato que eu acabei de ler, e acontecerá nos últimos dias, eram exatamente os últimos dias do profeta Joel. Estavam vivendo uma situação terrível, em que estava sendo anunciado o fim, porque todas as obras, ao qual seriam obras naturais, já haviam alcançado a própria igreja. Então eles já não tinham mais a ligação, já não tinham mais as ofertas, já não tinham mais os sacerdotes devidamente satisfeitos e felizes. A Bíblia diz que eles estavam enlutados, ou seja, eles estavam completamente em luto, porque viam que a igreja já não estava com a liberdade definida, ao qual sempre esteve. Eu quero mostrar aos amados irmãos que hoje é um dia de muito proveito para todos nós. Quando nós começamos a discernir, nós começamos a entender que o mundo está caminhando em passos silenciosos, mas ele está dizendo, e está anunciando que algumas coisas que nunca ocorreram, pelo menos eu nunca vi desde o meu nascimento, o que vem ocorrendo até os dias de hoje. Então você imagina que o Brasil nunca teve noticiário que o Brasil estava em guerra, ou que foram destruídos 2 ou 3 estados, ou coisa parecida. Eu nunca vi. Mas o que vejo agora é uma coisa muito pior. Eu estou vendo uma coisa em que nunca houve, pelo menos eu nunca vi noticiário sobre tal coisa, que um país teve 300 cidades. Um estado teve 300 cidades, obrigado. Um estado teve 300 cidades destruídas. É uma coisa assim, tão inadmissível no primeiro momento, a realidade humana. Você tem uma destruição de 10 cidades, de 15, é uma coisa que não é comum, mas se tolera. Agora, um número de 300 cidades dentro de um estado é um negócio fora do comum. E o que eu vejo é que o Brasil nunca teve noticiário de uma forma tão intensa como o nosso país está. E o que nós aprendemos, irmãos? Uma das primeiras destruições que vieram sobre a questão do profeta Joel foi a destruição de toda a lavoura no mundo antigo. E o que eu vejo com isso? A subsistência do homem está na nutrição. E se o homem não tem a lavoura, não tem os grãos, não tem os cereais, não tem, naturalmente, a sustentação, isso quer dizer que a situação vai ficar mais perigosa, mais difícil. Por isso que o profeta Joel, ele entende perfeitamente que a situação é tão crítica, mas foi agredida a própria obra de Deus. Nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender o seguinte, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quando nós falamos nos últimos dias, não necessariamente quer dizer que o mundo vai acabar. O profeta Joel viveu os últimos dias daquela geração. Nós estamos vivendo também os últimos dias, no sentido de que a mão de Deus está pesando severamente sobre a nação, sobre o presente século. Então nós começamos a ver o quê? Que dentro dessa ocorrência, o Espírito de Deus está dando suporte ao profeta Joel, para que as pessoas possam entender, bom, a fadiga, ela vai entrar. A pequena força, a pequena fé, também irão entrar. Mas nós temos uma saída, que é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, quando nós olhamos
nós começamos a ver o seguinte: se nós não temos o entendimento de compreender o Espírito Santo, o que vai acontecer entre nós é algo progressivo: o desinteresse, a indiferença, a pequena força, a pequena fé. Só que essas coisas são progressivas, mas não instantâneas. Ou seja, ninguém fica fraco do dia para a noite. Ele começa a manifestar desinteresse, ele começa a opinar segundo aquilo que lhe convém, ele começa a trazer um comportamento atípico à realidade dos ensinamentos de Deus. Só que tem que entrar pelo ouvido e sai pelo outro ouvido, então a saúde espiritual vai caindo. O que eu aprendo na palavra de Deus é que quando o apóstolo Pedro faz uso da defesa daquele momento em que todos foram batizados no Espírito Santo, ele faz uso logo de um momento muito interessante. Ele faz uso da escritura de Joel. Por quê? Porque as pessoas estavam achando que aqueles homens estavam bêbados. E existem muitas interpretações que muita gente, quando fala em outras denominações, nós estamos falando em outras línguas. As pessoas acham que está falando inglês, francês, alemão. Eu já vi pessoas pregando sobre isso. Mas só que tem que, aqui bem claramente, o próprio Pedro, ele dá a interpretação da questão do derramar do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos, vemos para a casa de Deus, nós temos que ter o discernimento de entender: eu tenho ou eu não tenho, eu estou ou eu não estou, eu faço ou não faço. O que isso é importante, irmãos? A situação do discernimento, ela é a base do julgamento espiritual. Bom, se eu tenho discernimento, eu tenho uma base. Então eu vou ser honesto: eu tenho ou não tenho? Eu sou ou não sou? Eu estou ou não estou? São perguntas que nós devemos responder com a devida convicção da fé. Porque quando você olha para o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito Consolador. E quando nós sentimos realmente que estamos completamente deficitários espiritualmente, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Mas existem momentos, irmãos, que nós não recebemos a ajuda de Deus. Você tem a oportunidade de receber ajuda, você tem a oportunidade de receber o consolo, o auxílio. Mas aí então entra outra coisa: nem o consolo, nem o auxílio. Por quê? Porque nós damos oportunidades para que o Consolador não venha nos consolar. E por que eu digo isso? Você observa o seguinte: nesse momento, Pedro está fazendo uma defesa, discursando, explicando o derramar do Espírito Santo. Então ele está dizendo: é coisa imprescindível, é obra de Deus, é um assunto que os homens não conhecem, e eu vou explicar. Então ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós observamos o quê? É o 17, nós observamos que há um derramar sobre todos. Então o texto aqui está falando, naturalmente, sobre uma classe de pessoas, o todo das pessoas. E aí nós vemos o quê? Que é fundamental que a minha fadiga, a minha pequena força, a minha pequena fé, a minha saúde precária, deficitária espiritual, ela receba o adicional do Espírito Santo de Deus. Mas quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho esse entendimento, eu não vou negligenciar o entendimento do Espírito Santo. Vou falar sobre tudo, mas não vou tocar nesse assunto. Por quê? Porque quando eu não toco, o que eu estou demonstrando silenciosamente é que esse assunto não me faz falta. Esse assunto eu não confio o suficiente para que eu busque por ele. Nós temos que entender o seguinte, irmãos: todas as coisas, elas são percebidas por Deus. Então uma das coisas que eu muito vigio é que Deus tem que trazer para a nossa vida um entendimento soberano, que você deve se desviar de tudo aquilo que não está explicitamente escrito. Mas uma das coisas que eu mais entendo da parte de Deus, que eu já vi outros antigos, outros homens que viveram, entenderam tais coisas,
é que eu não posso roubar a Deus. Mas não é roubar a Deus em dinheiro, é no tempo de Deus. Então você observa o seguinte: a Escritura levou um tempo para ser organizada. A Escritura levou um tempo para ser devidamente lançada em capítulos. Então acredito que os irmãos saibam que a Escritura era um todo, ela nunca foi organizada de capítulo a capítulo, ela veio sofrendo naturalmente as questões da Septuaginta, organizada aqui pelos mestres, pelos rabinos, então ela hoje está organizada, capítulo 2, 3, mas ela não era assim. Aí eu começo a ver que o próprio Deus, ele coloca uma responsabilidade em nós. Bom, olha para trás, ninguém precisa te dizer, mas a Escritura, ela teve um trabalho por trás. Alguns homens ficaram horas e horas planejando, horas e horas colocando o endereço do capítulo, o verso. Há todo um trabalho para te ajudar e me ajudar. Então, quando eu leio aqui, eu tenho que olhar para trás que alguém se ocupou horas e horas dos negócios de Deus. E a palavra aqui nos mostra claramente que o Espírito Santo, ele é uma obra que está sobre o próprio Deus. Olha, nós somos filhos de Deus porque estamos sendo regenerados e reconstruídos. Então você não pode andar jamais sem temer o Espírito Santo de Deus, e muito menos sem me entender. Bom, eu não sou batizado no Espírito, mas você tem algum interesse nesse assunto? Pastor, isso nem passa pela minha cabeça. O que acontece, irmão? O que não passa pela sua cabeça, não preciso falar, é porque você julga que não é importante. Não teria outra característica. Então, o empobrecer espiritual, ele vem porque muitas das vezes nós desprezamos alguma coisa fundamental. E quando você despreza algo fundamental como o Espírito Santo, o que vai ocorrer? Nós ficamos mancos. A pessoa manca, ela anda, mas ela não anda numa velocidade natural que deveria andar um homem espiritual. O homem espiritual, ele começa a entender as coisas com maior ciência, com maior prudência. Ele consegue entender que ele não entra apenas na característica de roubar a Deus porque pegou algo de Deus, mas o simples fato de ele se ocupar com aquilo que não é nada, e no dia final a balança de Deus vai e pesa ele maiormente do que aquilo que deveria estar ocupado com Deus. Então o que aconteceu? Ele roubou a Deus. Mas como assim, pastor? Irmão, a Bíblia nos dá não a opção de ser batizado ou não no Espírito Santo. A Bíblia diz que derramarei sobre vós o meu Espírito. Alguém vai dizer, eu não quero o Espírito de Deus. Claro que não. Vai dizer, eu preciso dele. Por quê? Porque eu vou entrar em fadiga, eu vou entrar no cansaço, eu vou ficar enjoado se eu não ver, na verdade, a excelência de Deus ao qual o Espírito Santo me dá. Então, quando Pedro levanta, ele começa a explicar o que ocorreu, porque naturalmente Pedro alcançou esse entendimento. Então, na casa de Deus, nós temos que entender o seguinte: quando é que uma pessoa entra em falência múltipla, você já imagina que vai morrer, porque entrou em falência múltipla de todos os órgãos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, bom, não precisa falar, vai morrer. A falência é a morte. Espiritualmente, nós que somos homens que cremos em Deus, nós devemos entender o seguinte: que a palavra de Deus, ela mostra bem claramente que Pedro está falando, bom, nós estamos na hora nona, ou seja, ele está na terceira hora, ou seja, está dizendo aqui que esse assunto se deu 9 horas da manhã. Então, antes não estão bêbados, foi o Espírito Santo que derramou sobre eles. Então nós começamos a ver o que, irmão? Uma necessidade de compreender que a explicação de Pedro, ela vem porque ele tem domínio do conhecimento do livro de Joel. Vamos abrir lá no Joel, no nome de Jesus. Nós vemos que a palavra começa assim, para trazer e fazer sentido ao que eu estou pregando para vocês. Diz assim, capítulo 1, verso 2: ouvi isto, vós velhos, escutais, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou
nos dias de vossos pais, narrai isto a vossos filhos e vossos filhos e filhas. E diz assim: e os filhos destes a outra geração. Aqui está mostrando que essa palavra é dirigida a um grau universal daqueles dias que eles estão trazendo a questão de uma dificuldade. Então aqui no verso 9, 1:9, cortada será da casa do Senhor oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados, ou seja, eles estão enlutados, estão no estado que estão vendo de não conforto para que se processe naturalmente o culto a Deus. Aí diz aqui, o campo, verso 10, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Nós estamos vendo aqui, irmãos, nos nossos dias de hoje, nós devemos entender o seguinte: há uma luta silenciosa entre nós, que estamos dentro da casa de Deus, e os que estão fora da casa de Deus. O que nós devemos entender é que o silêncio, ele prospera inúmeras coisas que na verdade não deveriam de maneira nenhuma prosperar, mas ela traz um certo conforto. O silêncio para alguns traz algum conforto, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a ver que em determinados momentos nós podemos antecipar aquilo que não há necessidade da intervenção de Deus. Então, quando eu falei das cidades ao qual sofreram nos últimos dias, eles poderiam ter antecipado uma devoção a Deus, uma notória aparição, digamos, de uma cidade que tem o direito, segundo a conveniência deles e a própria lei, de não querer a Deus, mas agora de odiar e rejeitar a Deus é uma outra coisa. Nós somos todos na casa de Deus, nós devemos diferenciar. É por isso que eu estou dizendo que o discernimento deve ser uma coisa básica para cada um. Eu posso entrar numa cidade em que as pessoas, na verdade, sejam ignorantes e não conheçam a Deus, mas eu posso entrar num lugar em que as pessoas sejam rebeldes de Deus, ou seja, um rebelde, irmãos, é alguém que rejeita. Então aqui nessa palavra, o que eu vi? A situação deles veio progredindo no sentido negativo. Então você vê que quando chega uma situação de dificuldade em que as próprias obras da igreja já estão totalmente congestionadas, olha o que diz aqui no capítulo 2, verso 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, ou seja, vergonha pública, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor mostrou-se zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo e o trigo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha pública entre as nações. A nutrição espiritual, irmãos, ela é fundamental quando também a pessoa começa a ver a importância do Espírito Santo. Que em determinados momentos eu convivi com pessoas que nunca me falaram sobre esse assunto, nem tão pouco a importância. E por que isso é fundamental? Quando chega no crivo máximo de aflição, de angústia, dos dias do profeta Joel, o texto que tem aqui é o quê? Uma promessa do derramamento do Espírito Santo. E por que isso se dá, irmãos? Nós vemos que Deus fala de um homem natural, de um homem espiritual. O homem não deve confundir de maneira nenhuma, decidir ser uma pessoa natural. E por que isso, irmãos? Porque o derramado do Espírito Santo é uma promessa de Deus sobre as pessoas que têm entendimento de separação, são crentes. A promessa não é para ímpio, é para crente. Só quem é crente que recebe o Espírito Santo. Só quem é crente. Ela é fundamental? É. Por
que ele é fundamental? Porque você vai ter os olhos abertos e ver muitas situações em que o homem natural não consegue ver. Ele não consegue ver que o mundo espiritual das trevas é um mundo de poder. Então ele acha que todas as coisas que ocorreram agora últimas que eu relatei, esses não tiveram o atrevimento de dizer que todos os responsáveis vão ser punidos. Quando o homem vai ser punido? Porque mais de 300 cidades foram destruídas. Isso não passa de uma tolice. Quem você vai botar na cadeia? Responsável por toda a destruição? Então eles querem achar um subterfúgio para que continuem se esquivando de Deus. Então nós, aqui, na palavra de Deus, devemos fazer uso da mesma exegese, ou seja, o mesmo que aconteceu nos dias de Joel é o mesmo que acontece nos dias de hoje. E onde eu quero chegar? Você olha a palavra, você vê o significado e derramarei do meu espírito nos últimos dias. Não, a situação se torna intransitável quando você começa a entender que o problema não é a casa, ou ter um carro, ou ter um trabalho. O problema, irmãos, é que você precisa ter o Espírito Santo de Deus para se desvencilhar, sabe, das arapucas, das astutas cidades de diabo, que vai te colocar todo dia em situação difícil. Então você tem o carro, você tem a mulher, você tem a casa, você tem o filho, mas todo dia você vai ter problema. E por que você precisa do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele promove entre nós um entendimento muito claro. Aqui nós vemos uma classe de homens iniciais aqui no livro de Joel, no 28, 2:28, está dizendo a mesma coisa. Mas aqui ele está dizendo contigo, promessa de derramamento do Espírito Santo, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Nesse contexto de Joel, é uma solução total e absoluta para os dias passados, mas que se estende pelo dia de hoje. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você recebeu, sabe, uma capacidade maior de enxergar, uma capacidade maior de se defender, uma capacidade maior de entender aquilo que o homem natural não vai entender. Então é fundamental você ler a história que se deu nos dias de Joel. Eles ficaram numa situação tão, sabe assim, como eu vou dizer, uma situação catastrófica, que não obstante estavam envergonhados, o culto já estava completamente agredido, e as coisas começam a não fazer sentido quando você não tem o discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele pode ser recebido dentro da sua casa. Você pode estar orando em casa, o Espírito Santo de Deus tomar você e você ser batizado. Mas por que você pode ser batizado? Tudo que nós fizermos diante de Deus, irmão, tem um peso. Existem coisas que você faz com um peso em que não há nenhuma responsabilidade. Você quer, mas não quer. Você está cumprindo por cumprir. Mas você não tem assim o objetivo de alcançar o alvo. Então torna-se uma coisa em que o Espírito vai naturalmente arguir dentro de si próprio e vai dizer: vou dar o Espírito Santo de Deus para você, para quê? Vai fazer o que com ele? Vai levar ele para a rua? Vai testemunhar dele? Vai fazer o que com ele? Nada. Bom, se não dá para fazer nada, você não precisa de Espírito Santo. Por que eu digo isso, irmãos? Tudo que nós formos fazer, nós temos que ver que existe uma dificuldade na obra de Deus natural. A obra de Deus é uma obra em que nós estamos migrando para o mundo espiritual. O homem está no plano natural. Ele defende a ciência. Então veja bem, irmãos, continuando a palavra, a promessa do Espírito Santo você pode receber na sua casa. O que eu desejo compartilhar com os irmãos é que existem situações em que você quer, aparentemente, por uma situação literal, eu quero, mas no coração está dizendo assim, eu falei por educação, mas eu mesmo não queria, sabe, irmão? Então nós temos que ver o seguinte: o Espírito de Deus, ele está falando na palavra, que ele haverá de derramar o Espírito sobre toda a carne. Deus está falando sobre toda a carne, mas aí é que está implícito, mas é óbvio, bom, tudo aquele que se interessar. Então nós vemos aqui que ele está derramando sobre a classe de homens ao qual tem compromisso com Deus, não é sobre qualquer homem. Então isso aconteceu lá 3, 4 mil anos atrás, continua acontecendo até o dia de hoje.
Mas uma classe de pessoas não recebe, mesmo dentro da igreja. Existem umas denominações que eles dizem que o Espírito Santo de Deus, ele só foi até a época de Paulo e Pedro. Então não existe Espírito Santo hoje. Mas, irmãos, isso nunca vai suspender ou anular os decretos de Deus. Que ele está dizendo que vai derramar sobre toda a carne, até os dias de hoje. Os últimos dias são hoje. Ele não ia derramar apenas naqueles dias, bom, e hoje? Hoje nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Vivendo uma situação em que nós precisamos, irmãos, entender que se eu começo a enfraquecer, se a minha irmã começa a enfraquecer, se desinteressar, chega uma hora que o status não vai enfraquecer, nem se desinteressar. Ela vai ser levada ao óbito, ou o irmão também. Porque as coisas são progressivas. As coisas não são, opa, hoje eu desencarecei, amanhã eu vou voltar mais forte. Só se vocês têm a convicção de Deus. E quem ajuda a nossa volta é o Espírito Santo de Deus. Que eu vou ser sincero a você, se o Espírito de Deus não tivesse me ajudado até hoje a entender a ciência de Deus, é claro que eu não estaria mais nem entendendo de Deus, porque eu estaria da minha própria carne, me estribando no meu próprio entendimento. Aí Deus me nasce uma pessoa, eu vejo que ela não sobe para mim, foi pela misericórdia de Deus, mas o Espírito Santo, irmãos, é fundamental para você ter autoridade, para você ter peso, para você galgar conhecimento de Deus. Você vai vendo que nada vai te deixar fadigado. Por quê? Estou naturalmente ligado ao Espírito Santo. Eu começo a entender que existe alguma coisa invisível, realmente, mas eu estou vendo o que faz com que eu tenha essa certeza. Irmãos, a autoria da destruição no Rio Grande do Sul não cabe em nenhum momento, com todo respeito às demais interpretações, a pessoa dizer, olha, foi uma intempérie climática. Mas peraí, uma intempérie climática que destruiu mais de 300 cidades, não sei quantos mortos, não sei quantos animais. Irmão, existem ocasiões que nós devemos entender que a cidade tem seus hábitos. A cidade já é conhecida por ser uma cidade que rejeita Deus e tem outros comportamentos. Então, quando você olha, a palavra de Deus nos fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Corazim. Ou seja, Corazim é uma cidade em que Deus, na verdade, fez, através de Cristo, vários sinais. Aí o próprio Jesus já entra em defesa da cidade de Sodoma e Gomorra. Se os sinais que foram feitos em ti fossem feitos em Sodoma e Gomorra, nenhum deles haveria de ter morrido. Então, o que eu vejo? As cidades podem ter vários tipos de pessoas. Pessoas interessadas, pessoas desinteressadas. Então, é uma coisa do mundo antigo. Quando Deus fala de Sodoma e Gomorra, não está falando da estrutura da cidade, está falando das pessoas. Então, você vê que as pessoas são diferentes. Às vezes você pensa que todo mundo que você mora no seu lugar, elas estão abertas a tudo. Não, não. Muitas das vezes elas acham um problema sério que dá até bom dia. Porque você vem de uma cidade que a pessoa não te conhece, e ela, bom dia, mas se você não está chamando bom dia, não levanta. Mas na cidade, se você vai, bom dia, bom dia, bom dia. Eu me lembro quando eu fui para fora, uma das cidades que eu visitei na Europa, era o tempo todo, buonasera, buonasera, buonasera. Mas me conhecem, mas faz parte da cultura. Então é algo assim, existem situações tão assim, absurdas, que alguém se aborrece até em dar um bom dia. Mas como assim? Quando você entra no Rio, no elevador, você não conhece ninguém. Bom dia, tem que falar. Mas se você entrar num lugar que a pessoa não fala bom dia, mas eu... Não, amigo, não é assim. Todo mundo aqui fala um com o outro, mesmo que não conheça. Espiritualmente, eu quero dizer que nós temos que tirar essa obstrução, que é uma limitação espiritual do homem natural. O homem tem que entender que Deus está ofertando o Espírito Santo de Deus para você ser uma boa mulher, maior do que você é. Porque se você ficar atrelado na sua cultura, você vai sustentar aquela síndrome de Gabriela. Ou seja, eu nasci assim, você sempre assim, e aí? Vou morrer assim. Mas dentro da igreja, isso às vezes prospera. Por quê? Eu não estou acostumado, eu só dou bom dia que não conheço. Uma vez uma pessoa falou para mim aqui, ele não está mais entre a gente não. Eu só tenho o telefone do número que eu conheço. E daí? Mas daí só tem o número que eu conheço. Por quê? Vai que é outro número, eu não sei, mas peraí. Você não fez uma ficha de emprego?
Fiz. Quer dizer, se um número diferente bater aí no lugar do seu emprego, você não vai atender? Coisa absurda, mas tem isso. Só atendo o telefone do número que eu conheço. E aí, você não conhece, eu não atendo. Umas coisas que não convém, que não esperem entre nós. Então, quando você começa a entender a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai começar a entender, olha, eu como natural não vou chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Quando há interesse, irmãos, por um assunto, a obra prospera. Quando você tem interesse não quer dizer que eu tenho interesse, tá? Mas quando você fica silencioso, quando você fica no seu lugar, está clara a resposta: não tenho interesse, não quero fazer, não quero movimentar, não quero falar. E isso faz o quê? Que cada vez mais a gente vai se distanciando de Deus. Porque Deus, irmãos, é uma pessoa que Ele coloca naturalmente em inúmeras situações para que nós possamos entender. Porque quando eu, por exemplo, começo a entender que eu sou um servo, você é servo de quem? De Deus. O que ele pensa? Sobre misericórdia. Ele pensa sobre piedade. Ele pensa sobre compaixão. Aí eu fecho meu coração. Aí eu digo que eu sou servo de Deus. Mas as minhas próprias ações são contrárias aos objetivos de Deus. É claro que eu não sou servo de Deus. Eu estou fazendo o que eu quero. Quando você vê o Espírito Santo de Deus, você vê que o próprio Deus está dizendo: vou dar uma ajuda. Por quê? Vou dar uma ajuda. Eles não conseguem pensar como um todo. Então nós vemos aqui que nos dias de Joel, Deus derramou sobre toda a carne o Espírito Santo. Por quê? Porque ele já falava que era o dia final em que ia, na verdade, eles encontrar. Porque quando diz aqui, bem claramente, ele está dizendo aqui que já é o dia final. Os homens vão encontrar, perto está o Senhor, naqueles que o amam e o temem. Mas o dia final está chegando. Você não precisa chegar ao dia final para ver o que acontecer. Você pode preparar o teu dia, a tua transição, já no meio dos irmãos, no meio das irmãs. Por quê? Pastor, eu não tenho muita habilidade para falar. Amém. Mas o fato de você não ter habilidade não significa que você tenha que seguir o teu coração. Eu vou ser sincero com você, eu não levo nenhum jeito para criança. Nenhum jeito. Mas eu amo criança. Mas eu sinto que sou desajeitado. Mas eu faço um esforço para poder mexer com criança. Mas eu não levo jeito. Então, mesma coisa. Em momentos na palavra de Deus, nós temos que entender: Senhor, essa obra, sinceramente, esse tema, eu não gostaria de fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Eu olho e vejo a ajuda de Deus em que Ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Está querendo dizer, vou te ajudar, vou ajudar. O que acontece? Nós vamos mexer, por exemplo, com situações inúmeras na nossa vida. Há coisas que a gente não quer fazer. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que quando o Espírito Santo de Deus está na tua vida, os teus olhos se tornam outros olhos. O seu coração se torna outro coração. O teu entendimento é outro entendimento. Bom, eu não gostaria de fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus vai me ajudar. E se você tem esse entendimento, muitas das coisas em que, na verdade, Jesus não queria fazer, Ele fez. A Bíblia diz que Jesus era um homem rico. Rico, esqueceu a riqueza e se tornou pobre. Então ele andou com o meio dos pobres, andou com aquelas pessoas que eram bem cheirosas, pessoas mal vestidas, pessoas falando palavrão, pessoas, sabe, classificadas como escória do mundo. Ele andou no meio delas. Você acha que Jesus vai querer fazer uma vida daquela forma ao longo do tempo? Bom, chegou aos 33 anos, o pai falou: só, acabou, pode ir. Nós também, quando estamos na casa de Deus, nós temos que ter um discernimento. Fazer a obra de Deus não é você fazer o que você quer ou eu quero fazer. Muitas das vezes alguém me liga: pastor, o senhor pode vir aqui assim, eu queria dormir. Já estou quase na hora de dormir. Que horas são? 9h40. Até mais tarde. Tem que se arrumar, tem que botar terra, tem que botar sapato, tem que botar. Eu faço tudo. Você acha que eu estou falando: opa! Não. Eu tenho que fazer. Por quê, irmão? Quando você tem Deus como Senhor, você está obedecendo a Deus. E esse é o momento importante dessa pregação,
que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você entender. O que muita gente não entende é que o derramado do Espírito Santo é um adicional, que você vai ser uma pessoa naturalmente turbinada frente a uma pessoa natural. Você vai ter um entendimento maior. Quando alguém pensar, já passou, é isso. Por que isso é importante, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é consolador, ele é o ajudador. A Bíblia diz que ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Mas uma coisa que eu vi, a característica do Espírito Santo, é que o Pai perdoa pecados, o Filho perdoa pecados, mas existe uma situação muito peculiar do Espírito Santo. Se você blasfemar contra ele, não perdoa pecados. Então, isso é importante a gente saber. Por quê? Porque Deus tem a pessoa boníssima para nos dar exemplo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que está sempre do lado de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele consola, ele convence você, ele mostra para você, isso aí não é assim, é assado, você tem que fazer. Por quê? Porque o nosso reino é assim, o homem foi naturalmente concebido para fazer o que Deus manda, e não o que ele quer. Porque todas as vezes que eu olho que alguém quis fazer alguma coisa, eu me reporto logo e observo assim, mas por que eram tão amigos? E Deus não sentou para conversar com Satanás e seus demônios? Por que Deus não sentou? Vamos sentar, vamos conversar. Traz o Lúcifer lá, que vamos conversar. Ele fez a rebelião. Ele derramou sangue? Não derramou sangue, não, mas vamos conversar. O que eu aprendo, irmãos? Não tem conversa. Quando eu olho para o Espírito Santo de Deus, eu vejo que Deus está dizendo: estou te ajudando, hein? Vou te abençoando, vou abrir portas. Mas você tem que entender, irmãos, que a diretiva de Deus é para te ensinar e me ensinar. Alguém diz assim: o batismo do Espírito Santo é interessante. Mas qual é a tua pesquisa? Qual é, na verdade, o teu interesse? Porque às vezes você se interessa, irmão, muito mais para comprar um carro, muito mais para comprar uma roupa, muito mais para comprar um utensílio da casa, do que pelo batismo do Espírito Santo, porque não tem peso. O que eu quero mostrar para os irmãos é que quando nós estamos na casa de Deus, não precisa de armas, principalmente para não tomar naturalmente um pelé do diabo e seus demônios. Por quê? Porque eu não acho que ele, na verdade, ele pega as pessoas. Não, eu tenho certeza. Uma coisa assim, ele entra. Então isso me deixa o quê? Isso me deixa, sabe, olhando para a palavra de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Agora, uma relação boa com o Espírito Santo é a gente entender, irmãos, que em determinados momentos alguém chegou, digamos, dentro de uma promoção na empresa. Mas às vezes a pessoa vem lá desde o fundo. O que você faz? Eu sou faxineiro da empresa tal. Ela vem andando, vem galgando, daqui a pouco ele diz: está selecionei? Então, só entrou aqui, garoto. Hoje, ele é um dos principais diretores da empresa. Então, o que Deus faz na nossa vida é que você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma coisa opcional para você largar e tratar o Espírito dessa forma. Quando Pedro está mostrando ali, ele está dizendo: houve a intervenção de Deus. Mas por quê? Porque Deus obedecido do Espírito Santo. Então, na casa de Deus, nós estamos vendo muitas coisas que não são digeríveis. Oba, que alegria! Mas nem vão ser. Não vão ser nunca. Esse assunto, irmãos, esse assunto é assim, não é muito agradável. Mas se você se interessar também, está dando uma clara resposta que você não tem interesse em nada disso. E o que eu desejo movimentar no coração dos irmãos é que nós, irmãos, precisamos entender que a base da igreja, ela deve entender que o auxílio às obras do poder onipotente do Espírito Santo. Eu sou um auxiliar. Se eu morrer amanhã, Deus faz assim: bota outro. O outro bora, bota outro. Amanhã eu volto, bota outro. Não tem nenhum problema. Deus nunca ficou sem ninguém para trabalhar. Desde a fundação. E aí, o que eu entendo? É a tua oportunidade. É a minha oportunidade de fazer aliança com o Espírito Santo de Deus. É a oportunidade de você entender: olha, estou cansado. Onde você está? Qual é a relação que você tem com o Espírito Santo? Pastor, você quer saber? Nem sou batizado com o Espírito Santo, nem olho para esse assunto. Para mim não vai ser surpresa ver
o desinteresse. Para mim não vai ser surpresa ver que na verdade oscila demais. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está falando, amanhã está falando, daqui a pouco some, não fala mais. Esses dias agora eu tive uma alegria de Deus, há uma semana atrás, 10 dias. Eu fiz um agradecimento a todas as irmãs e irmãos. Naturalmente coopero com o grupo. Eu fiz lá um agradecimento, eu ia até publicar, acabei publicando. Não sei o que me deu no coração, eu falei, não, depois eu falo sobre isso. O que eu quero dizer, irmãos? Nós temos que ter o discernimento. Se você está, está. Se você não está, não está. Não queira um status que não te pertence. Ou não me pertence. Não queira participar de uma coisa. Oba, estou dentro. Deus fala, está dentro? Para. Você está ali? Não. Então isso ali não é para você. Ou seja, existe a possibilidade de ser. E não mais de estar. Então o que a gente aprende com o Espírito Santo? Você tem a oportunidade de estar, mas o teu silêncio, e com todo respeito, não sei se a tua preguiça, não sei se a tua indiferença ou incredulidade, não sei o que é, eu não sei. Porque existem várias coisas, irmãos, que pode ser, por exemplo, vários status. Qual é aquele problema? Eles não sabem. Ela não sabe, amém, ela não sabe, ele não sabe. Mas existem alguns status que Deus nos coloca bem claramente. Por que Ele mandou o Espírito Santo, irmão? Irmãos, tem coisas que são difíceis você, na verdade, enfrentar. Então você tem que entender o seguinte: sozinho você vai entrar aí, mas sozinho não, vai entrar com Deus, sozinho não vai entrar. Vai dizer que vai entrar dentro de um lugar cheio de demônios, sozinho, não, vai entrar com Deus. Mas vai garantir, porque a minha comunhão com Deus é de oração, é de jejum. Eu já me testei no meio dos demônios. Então eu já me testei. Então se eu me testei, eu digo assim, várias vezes me testei. Então o que eu tenho com isso? Eu tenho uma certeza da parte de Deus, que o Espírito Santo de Deus é que traz, na verdade, as pessoas para a igreja. Eu não acho que é o Espírito Santo de Deus que aprisiona o homem e faz a Flavinha ficar ouvindo a palavra. Eu não acho, eu tenho certeza que é o Espírito Santo. Homem nenhum tem o poder de trazer uma vida da parte de Deus. Se não for o Espírito Santo, não tem. Então o que acontece? Mas se você tem, na verdade, um discernimento, eu sempre faço um julgamento pessoal. Eu sempre olho, eu vou sentar lá na minha cadeira e vou me julgar. Aí o que eu faço? Eu fecho a porta no quarto deles, vou para o julgamento. Eu começo a pensar, eu começo a ver que eu tenho uma série de defeitos. Eu sei que eu tenho. Mas também eu já adquiri muitas qualidades. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que você às vezes vai pensar assim: o pastor faz tudo que ele gosta das coisas. Não, tem coisas que eu não gostaria nem de tocar a mão, mas eu sou obrigado a fazer. Tem coisas que na verdade eu não queria fazer, nem falar, nem comentar, nem pregar sobre nada disso. Mas por que você faz? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele me concede uma mente, um coração, em que eu tenho que ser grato a Deus, independente de eu estar no reino de Deus lá no céu. Eu não preciso chegar no céu para ver, mas você quer céu? Eu não acho, eu tenho certeza que o céu existe. Olha, o meu foco não é o céu, meu foco não é povoar os céus e ajudar Deus. O braço de Deus quer fazer o quê? Quer povoar. A Bíblia diz que nem a hora, nem o dia, ninguém sabe, só Deus. Por que ele não acabou com o mundo ainda, José? Por que ele não acabou? Que ele não povoou tudo. Se ele tivesse povoado tudo, irmão Marcelo, chega, acabou. Quem entrou, quem não entra mais. Mas enquanto isso não se dá, eu tenho que trabalhar. Enquanto isso não se dá, eu tenho que digerir, gostando ou não gostando. Eu olho para o meu Salvador, ele andava nos lugares mais inóspitos. Onde você vai, Salvador? Vou ali conversar com aqueles homens lá perdidos. Mas Salvador, você não vai? Não, tem que ir lá. O Salvador ia. Então aí eu vejo o Salvador indo para lugares inóspitos. As pessoas mais cheirosas e bem cheirosas do momento. Homens sujos de boca, homens sujos de coração. O Salvador vai, coloca a mão nas enfermidades, coloca a mão na lepra, coloca a mão nas obras que nunca nem queria pensar em colocar a mão. O Salvador coloca. Aí vem o bonito,
da geração atual. Quer fazer isso? Isso não. Quer fazer aquilo? Por quê? Não quero. O que eu vejo é o seguinte, irmãos. Eu tenho muito temor de Deus. Eu sei que Deus é uma pessoa boa. Mas a palavra de Deus diz que Ele transtorna o caminho do ímpio. Quando eu rejeito a Deus e olho a obra de Deus como nada, eu simplesmente estou em réplica com aquilo que tem no coração do ímpio. Eu sou igualzinho ao ímpio. Por quê? Porque através, sabe, daquele Bluetooth, eu trago do ímpio o que o ímpio é para dentro da minha vida. O que será? Eu rejeito a Deus igual ao ímpio. Eu sou igual a ele. Que diferença tem quando você começa a fazer escolhas em que estão na vida do ímpio? Aí você diz, não, eu sou melhor. Você é melhor, você é igual a ele. Você vê no Bluetooth daquilo que o ímpio pensa, daquilo que ele faz. Então o que a gente tem através do Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não aceita que ninguém blasfeme contra ele. Eu tenho uma ajuda do Espírito Santo. Eu consigo, através de Deus, os dons do Espírito Santo. Eu consigo ser uma mulher mais inteligente. Eu consigo ser uma mulher mais tolerável, uma mulher mais sábia, uma mulher muito mais expressiva do que qualquer mulher natural. Mas o que eu faço? Eu tenho Bluetooth na vida dos ímpios, das mulheres ímpias, ou os homens também. Então isso está escrito aonde? É só você ler. Que diferença tem no julgamento quando um juiz coloca uma pessoa cristã e uma pessoa ímpia e vai julgar? Para o juiz é tudo igual, o ímpio e o próprio crente. Mas por quê? Para Deus pode até ser diferente, mas se envolveu numa situação em que os dois estão na mesma questão. Ou seja, qual a diferença tem de um criminoso ímpio e de um criminoso que se diz cristão? Nenhuma, o crime é o mesmo. Então quer dizer, se o Bluetooth me dá, o que você está fazendo, pastor? Estou roubando a Deus. Por quê? Eu não gosto dessas coisas, então eu escolho o que eu quero fazer. Aí Deus olha para o ímpio e fala, bom, o ímpio também é rebelde, ele rouba o tempo de Deus. E eu estou fazendo igual a ele, então estou no Bluetooth espiritual de igual julgamento a Deus. Como é que Deus vai separar essa coisa? Irmãos, o onipotente Espírito Santo de Deus, ele me dá essa revelação que eu tenho que fugir das obras do ímpio. Eu não posso achar que eu sou melhor porque eu tenho 2 horas de oração. Eu não posso achar melhor porque eu leio a Bíblia. Tá, e daí? Os seus espasmos são espasmos que, naturalmente, eles replicam aquilo que o ímpio tem. Então, como Deus vai julgar isso? Como Deus vai julgar? Eu sou uma pessoa maldizente, falo mal do José, não gosto dele, não gosto. Ah, o ímpio também é maldizente? É. Bom, você pode falar mal, eu não posso. Deus fala, não, os dois estão na mesma condição. Quando Deus vai julgar, esse é o perigo. Você tem um onipotente Espírito Santo para você falar, bom, vou travar a boca. Por quê? Os maldizentes não andarão no reino de Deus. Então eu me apoio no Espírito Santo, desejo que os irmãos se apoiem, porque às vezes você fica fazendo uma pergunta, eu não sei por que isso. Irmão, a Bíblia fala de maledicência, porque você fala mal. A Bíblia fala de preguiça, porque você é preguiçoso. A Bíblia diz que aqueles que se omitem, na verdade, também são omissos. Olha o criticado. Procura a justiça de Deus. Por quê? Um pastor não tem direito de descansar. Eu não sei quando vou me aposentar. É claro que uma hora que eu não tiver mais condições de falar, os irmãos vão entrar aqui e vão pregar. Você acha que eu quero pregando sem poder cognitivo? Claro que não. Mas eu só quero ajudar os irmãos a organizarem a sua vida diante de Deus. Porque quando você organiza a vida diante de Deus, irmãos, você vê claramente que quanto mais trabalho tem na vida espiritual de uma mulher ou de um homem, mais resultados tem. Aleluia! Eu me lembro que a irmã Laura fala sobre o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Ela falou tanto sobre o batismo do Espírito Santo que ela acabou sendo batizada. Aleluia! Mas porque se interessou sozinha, ela não chamou um grupo. Vamos para o batismo. Não, se interessou. Então Deus está nos mostrando essa palavra em que nos últimos dias o Espírito Santo de Deus vai ser derramado. Por quê? É fundamental que você precise da força de Deus para não empurrar a vida espiritual, irmãos, com a vida natural. Uma das coisas que deve ficar bem claro para todos nós é que uma das coisas assim, difíceis, eu acho quase impossível,
Quando eu estou alvejado por alguma coisa que eu vejo que é pecadora, a minha força cai de um jeito, mas de um jeito, que eu entendo perfeitamente que eu não estou na minha performance espiritual. Então, quando eu vejo alguma coisa, um processo de acúmulo, às vezes eu não consigo entender, e a pessoa faz uma análise, mas por que eu estou assim? Irmãos, um acúmulo do desinteresse pelo Espírito Santo é coisa gravíssima. Você pode até não receber o batismo, mas você faz aquilo como nada. Então, o que Deus fala? Para ele, se a pessoa não se interessa, aquilo não vale nada para a pessoa. E essa é uma manhã em que nós aprendemos aqui que Pedro faz uma defesa para dizer: olha, isso não é invenção não estão bêbados não, e não estão loucos também não. Foi derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus, conforme preceptou lá em Israel. Então, quando nós entramos na casa de Deus, nós vamos dizer assim: Senhor, como orou o nosso presbítero Lúcio, nós queremos sair melhor do que nós entramos. Porque às vezes o irmão ou a irmã quer diagnosticar o que é o problema dele. Irmãos, eu entendo que nós temos que ter a paciência. Eu conversei até com o presbítero Lúcio sobre isso. A misericórdia é algo legal. A piedade também é legal. O amor é legal. Mas chega um momento que você é confrontado, não pelas minhas palavras, mas pela própria Bíblia, sobre a doutrina da perfeição. O próprio Jesus diz: irmã Rosângela, sede perfeitos, como é o nosso Pai Celestial que está no céu. Lá na carta da Epístola a Timóteo, o próprio Paulo fala a Timóteo: Timóteo, perfeito em tudo nas Escrituras. Aleluia. Então, o que eu tenho que fazer? Amigo, querido companheiro de Cristo, ou companheira, abandona por um tempo essa questão de misericórdia. Por quê? Abandona um pouco isso. Abandona essa questão do amor. Abandona essa questão de perdão toda hora. Por quê? A pessoa fica viciada. E como eu disse, ela não consegue mais entender que tem a doutrina da perfeição. Então, se eu tenho, na verdade, uma ascensão de um degrau em que Deus fala, vai para a perfeição. Porque perfeito é uma pessoa que persevera, na verdade, em entender: eu não sou batizado com o Espírito Santo. Resolveu? Não, vou resolver. Por quê? Porque eu preciso ser um homem perfeito, eu preciso entender mais do que as demais pessoas. E sem o Espírito Santo você não vai entender nunca. Por que não vai entender? Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele traz entendimento. Eu me lembro de certa ocasião, eu fiz um socorro, e nós tiramos um mendigo na rua. A perna do mendigo, sem exagero, devia ter mais de 200 daqueles bichinhos de lixo. E como botavam a criolina, os bichinhos saem assim. Se não for o Espírito Santo, você nem olha para aquilo. Se não for o Espírito Santo, você vai dizer: ui, que nojo, não quero ver isso. Mas com o Espírito Santo, você vai olhando e você vai ver o que estado que esse homem chegou. E esse homem se firmou no caminho de Deus. Mas houve a necessidade de alguém colocá-lo e fazer aquela aplicação e tirar aquele monte daqueles bichinhos. Então, o que eu quero mostrar? Se você desejar servir a Deus com a sua própria força, com as suas próprias escolhas, irmão, nenhum de nós é muito longe. Porque é uma força natural humana. E o que Deus quer mostrar na sua palavra, quando você vê a Escritura, é que o Espírito Santo de Deus vai fazer você ver coisas que você, na verdade, não teria propriamente a força. Você precisa pregar uma palavra com peso. Que de repente Deus fala para o presbítero: agora para Deus você pregar sobre isso. Se nós não tivermos, como pregadores, peso na comunhão, irmãos, a palavra não flui. Imagina você, se eu venho aqui pregar uma palavra, alguém diz: pastor, você está pregando uma palavra do Espírito Santo, mas o senhor não tem compromisso também com o Espírito Santo. Mas como assim? Me esforcei não só pelo Espírito Santo, mas me esforcei pelos dons espirituais, me esforcei por outras obras paralelas que vão além de tudo isso. Então, o que Deus está querendo nos falar é que quando você chegar no batismo do Espírito Santo, Deus está falando assim: Laulen, você recebeu o batismo, já?
Ok, Lauren, agora tem mais um degrau. Quando a Lauren chegar aqui, Lauren, chegou no degrau, eu cheguei. Lauren, tem mais um degrau. Você sabe quando vai acabar? Nunca. Quando Deus receber a Lauren no céu. Então sai daqui entendendo que você e eu estamos numa situação de um Deus em que nos deixou, irmão Eduardo, o Espírito Santo de Deus. Eu vou poder atropelar ele fazendo o que eu quero? Eu vou fazer na igreja de Deus, não é aquela. Não, então eu não posso fazer. Por quê? Se eu tenho o reino de Deus como o reino da minha salvação, se eu tenho o reino como uma coisa real, eu vou obedecer ao Espírito Santo. E aí, além disso, vou obedecer e vou procurar o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque não é uma coisa opcional, irmão. O Espírito Santo de Deus não é opcional. O Espírito Santo de Deus está dizendo: derramarei sobre vós do meu Espírito, sobre toda a carne, e terão sonhos, visões, terão revelações, todas mais. A pessoa fica estática. E o Espírito Santo? Não sei. E o Espírito Santo? Não sei. Tá, isso só está falando isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o teu silêncio, ele rouba a tua oportunidade. O teu silêncio é um ladrão. É o ladrão da tua capacidade humana. É o ladrão da tua capacidade espiritual divina. É um ladrão que vai tirar a tua vida, no sentido de você, sabe, se libertar das algemas que você, por acaso, pensa que elas não existem. Então, o que Deus está falando nessa palavra? O Espírito Santo de Deus é muito atuante. Eu não estou falando de uma coisa que é algo, sabe, específico. Estou falando o seguinte: se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir fazer as obras. Irmão, houve um tempo aí que jejuava quase sempre. Se o Espírito Santo de Deus não está na vida dele, não jejua nem um dia. Porque o jejum é um assunto que a igreja toda, a maioria, não tem interesse. Fez jejum? Fez jejum e oração. E Deus está querendo nos falar através do Espírito Santo de Deus que nós devemos interromper o desinteresse. O desinteresse só deve, na verdade, ser considerado como coisa que parou quando nós falamos assim: ele não está em nosso meio. Mas se ele prosperar, irmãos, com todo respeito à doutrina do Espírito Santo, a gente tem que lutar, ou entregar na mão de Deus, ou ter a devida paciência. Por quê? Porque eu sei que os irmãos vão para casa, às vezes vão ficar dormindo, deitados na cama, e perguntando: por que isso está prosperando? Por que isso não vai embora? Por que isso não acontece? Eu não gostaria que acontecesse. Irmãos, a doutrina do Espírito Santo é uma afinação espiritual. E todas as vezes que você vem na casa de Deus, Deus está falando para você: você pode ser uma mulher extraordinariamente magnífica, mais do que você é. Você pode ser muito mais feliz, você pode ter muito mais entendimento. Mas quando você considerar todas as coisas, porque não faz sentido. Alguém vem pregar, o outro irmão vem pregar, a outra irmã vem trazer uma palavra. Tá, e daí? Qual a providência? Nenhuma. Então eu tenho que aceitar aonde eu estou, o que sou. Por quê? Porque o meu silêncio significa que eu consenti que o Espírito Santo de Deus ou representa ou não representa nada para mim. As palmas do mundo me agradecem.